Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nosso tema de hoje é tecnologia na decoração e a gente vai falar de um aplicativo bem bacana. Você sabe qual é a ferramenta indispensável na hora de colocar prateleiras, armários, azulejos, quadros ou qualquer outra coisa na parede ou sobre o piso que precise ficar alinhado? Um nível. Você tem um aí na sua casa? Se não tem, fica tranquila que esse app de hoje pode te ajudar aí nessa função. O nível é uma ferramenta indispensável para deixar qualquer coisa nivelada. Pode ser um trilho de cortina, uma coifa, enfim, ele serve para tudo isso e muito mais. Você já foi na casa de alguém e encontrou quadros ou outros objetos tortos na parede? Se você é perfeccionista, você fica olhando para o objeto torto, ele fica olhando para você e é aquela coisa, você não consegue parar de prestar atenção, você não presta nem atenção na conversa. E na primeira oportunidade que você tiver, é bem provável que você vai lá dar aquela ajeitadinha. Então, esse aqui é um nível tradicional que eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem, caso vocês não conheçam. Geralmente eles são de alumínio e eles medem aí por volta de 30 centímetros e eles possuem essas bolhas, né? Para que você possa saber aí se o item que você está precisando nivelar está a 0 graus, menos 45 graus ou 90 graus. Um nível desse custa por volta de R$ 20. Existe também o nível a laser, que ele é mais preciso do que o anterior que a gente acabou de ver, e ele é muito útil também quando você precisa colocar, por exemplo, vários armários ou alinhar vários quadros no mesmo lugar, na mesma parede, ou colocar fileiras de azulejo, entre outras coisas. Você liga ele, coloca na posição e ele passa uma linha na parede aí, como essa daí que vocês estão vendo, chamada de linha guia. Esse tipo de nível ele custa aí por volta de R$ 200, a partir disso você já encontra. Tem muita gente que não tem nível em casa, por isso que eu trouxe a dica desse aplicativo, que é grátis, e ele pode te ajudar aí com pequenos objetos aí na decoração da sua casa. O nome desse aplicativo é Nível Galaxy e você pode baixar ele aí na loja de aplicativos do seu celular. Então eu vou espelhar aqui o meu telefone para mostrar para vocês como é que ele funciona. Então, pessoal, eu já baixei aqui o aplicativo, vocês estão vendo ele instalado aí no meu celular. O nome dele, como eu falei para vocês, é Nível Galaxy. Vocês entrando aqui no aplicativo, vocês estão vendo que tem essas reguinhas. Está parado aqui no momento em cima da minha mesa do escritório. Se a minha mesa tivesse desnivelada, na verdade ela está um pouquinho. Vocês estão vendo que ela está um pouquinho mais para cá, ó, do que para cá. Então, por exemplo, ó, se ela tivesse muito inclinada, ou para um lado ou para o outro, ó, vocês estão vendo que a bolinha mexe, tá vendo? Se você for colocar, por exemplo, um quadro na parede, você vai colocar o telefone assim, deitado em cima do quadro, ou você pode colocar ele de pé também, aí você vai usar a outra reguinha da esquerda. Se o telefone estiver deitado, você vai usar essa reguinha aí na base inferior. E como que você sabe se o quadro está reto na parede? Essa bolinha amarelinha, ela tem que ficar dentro dessas duas linhas. Então, se o quadro ele tiver aí pendendo para a direita, vocês vão ver que a bolinha ela foi lá para a esquerda. Se tiver pendendo para a esquerda, ó, ela vai mudar lá para a direita. Então, você tem que deixar ela sempre alinhada aí dentro dessas duas marcações para você saber que o objeto está no nível. Se você for usar o telefone de pé, aí você vai considerar a outra bolinha ali. Deixa eu girar aqui novamente, ó. Meu telefone está de pé agora, ó. Então, se você for colocar um quadro e for usar o telefone de pé, você vai considerar aquela bolinha ali de cima, da parte superior ali da tela. Então, vocês estão vendo aí que a bolinha tá bem no meio aí entre as duas linhas. E aí a mesma coisa, se tiver torto ou para um lado ou para o outro, você já sabe que precisa corrigir. Não tem que ficar pedindo para alguém olhar de longe para ver se tá alinhado, se tá reto. Então, isso aqui salva aí a sua vida na hora de você colocar alguma coisa. Pode ser uma televisão, um quadro ou qualquer outro objeto pequeno. Agora, como eu falei para vocês, se vocês forem colocar coisas muito grandes, assim, alinhadas, aí é mais interessante realmente você ter um nível a laser, porque aí ele vai passar uma linha e aí você vai conseguir colocar aí com mais precisão. Não que não dê para você usar esse, dá sim.
Só que aí você vai ter que colocar, por exemplo, o celular em cima de cada objeto que você for colocar, né? Então, eu acho esse aplicativo muito legal, ele ajuda aí bastante no dia a dia. Se você tiver dica de algum aplicativo que ajude a gente aí na decoração da nossa casa, escreve aqui para mim, manda aqui uma sugestão que eu faço um vídeo aqui mostrando para todo mundo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, clica no like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!